Olá pessoal, segunda-feira, dia 14 de maio de 2018. Hoje uma segunda-feira nublada na Baixada Santista, né? Depois de um sábado de sol, um domingo de sol, meio nublado, uma chuvinha no final de noite. Para você que está fora de Santos, estamos com um clima nublado aqui em Santos hoje, né? Hoje aqui com o Dr. Vicente Cassione, advogado, criminalista, professor conhecido aqui na nossa região e no Brasil, ex-deputado federal, e também com o Dr. Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem, também aí professor, como todas as segundas-feiras, né? Hoje temos várias, hoje é o Dia Continental do Seguro e do Segurador. Vamos mandar um abraço para a Nívia Amara, minha seguradora, né? Um abraço para todos os que mexem com seguro aí no país, na Baixada Santista, né? Hoje a pauta tá grande, nós temos uns vídeos aí para comentar, né, sobre a violência, né, Cassione? 200 metros de um posto de policial na Enseada, 2 meliantes assaltam uma farmácia, né, e onde um policial que estava de folga mata o assaltante, né? Então um fica perturbando as vítimas aí, né, e outro foi lá no caixa. Aí na Avenida Dom Pedro, Cassione e Clemente, 200 metros de um posto policial. Os caras vão com o revólver para cima de todo mundo ali, não quer nem saber. Aí o policial atira o meliante, o outro sai correndo, né? Policial de folga. Tivemos um outro acidente também em Suzano, né? Aí o policial tirou lá. Tivemos também um outro acidente em Suzano, onde a policial estava buscando a filha no colégio e o meliante ataca, ela tranquila, vai lá bem e dá um tiro no peito dele, outro tiro, tira a arma dele, ela. Então, crianças, mães, que ritmo de final de aula ali, né? Aí chegou a mãe, tranquila, tal. Aí chegou o vagabundo pelo outro lado lá. Aí aponta o revólver na cara de todo mundo, não importa se tem criança, se não tem. E a policial dá um tiro no peito dele, corre, se protege, volta. Ele tenta pegar a arma, mas não consegue. Ela vai lá, chuta a arma ali, recupera a arma. O carro está apressadinho para ir embora, né? Foi Covarde. Embora. Covarde, quase a hospital. E ela, tranquila, né? E o governador Márcio França fez uma solenidade, homenageou essa policial de 45 anos, né? Que estava aí na sua folga também, cumprindo o seu ato de defender a sociedade, né? Aqui no Brasil vão pegar a arma dela, vai passar para o psicotécnico, mas o governador Márcio França, embora alguns jornais de São Paulo, como o Estado, a Folha, falaram que muita gente falou que é eleitoreira, né? Mas isso é uma técnica comum, né, Cassione, nos países do primeiro mundo, já. Boa tarde. Primeiro mundo, o governo elogiar o policial que cumpre o seu dever, né? Boa tarde, Filete. Boa tarde, querido Clemente. Boa tarde, caríssimos ouvintes. Eu acho que os dois fizeram exatamente o que tinham que fazer. Se fossem cidadãos e não policiais e tivessem feito isso, estariam legitimados na sua atitude. A lei os protegeria. Sendo policiais, ainda mais. Policial, ele não é policial quando está fardado. Ele é policial o tempo todo. E nesses dois casos, eles poderiam estar mortos, como muitas vezes a gente vê o policial sendo morto. Eles, nas duas atitudes, agiram corretamente e a gente verifica que arma sobrando na mão de bandido é à vontade. Eu termino dizendo só uma coisa. Cumpriram o dever, não houve, graças a Deus, nenhuma vítima, porque eles agiram com prudência e com presteza, de acordo com os treinamentos que têm. Só que tem uma única observação que eu quero fazer. Primeiro, a atitude daquele pai ou daquela mãe, não sei quem é, naquele carro vermelho, que pura e simplesmente até quase atropela a policial, querendo dizer, eu não tenho nada a ver com isso, vocês que se danem, eu já estou salvo. Tá? E isto é triste, a gente vê pessoas que, a gente está cansado de dizer aqui, só pensam nelas. Mais ainda, ele caído no chão, quando ela vai pôr o pé para que ele fique de bruços, ele ainda tenta com a mão agarrar o pé da policial, ela podia ter caído no chão, podia ter se desequilibrado, ele tomava a arma dela, é que ele já estava mortalmente ferido.
No outro caso da farmácia, a mesma coisa. Eles são rápidos, a mão parece ter como arma, a arma como continuidade da própria mão. Eles apontam, eles manejam aquilo com uma facilidade, como se todo mundo que estivesse ali fosse propriedade deles e eles são donos da vida e da morte das pessoas. Se todo mundo pudesse andar armado, eles não se aproximariam de grupos de pessoas no supermercado, na porta da escola, porque nunca saberiam quantos estariam armados ali para responder à atitude deles. Mas como eles sabem que está todo mundo desarmado, eles fazem o que eles querem, barbarizam, para usar a expressão que é a mais conhecida. Deram azar a esses dois, porque na farmácia tinha um policial que cumpria o seu dever e na porta da escola tinha uma policial que, com muita coragem, exemplarmente cumpriu o seu dever. A condecoração, se foi eleitoreira ou não, é justa para se contrapor à morte dos policiais anônimos, que ninguém nem sabe o nome, que ocorrem essas mortes a toda hora. Então, nesses dois casos, ainda apareceu gente para questionar se aquela policial poderia, naquele momento, pegar a arma. Se ela não fizesse nada e fosse uma policial que estivesse ali e tivesse morrido uma criança ou morrido uma mãe de aluno, aí ela ia sofrer censura. Então, o Brasil está preocupado sempre em questionar. Será que agiu bem? Agiu bem, sim. Agiu corretamente. Cada um dos dois policiais cumpriu o seu dever. Clemente, boa tarde. E o governador Márcio França fez uma solenidade e homenageou a policial que ganhou uma medalha e tal, pelo ato de bravura, né? Também tem que homenagear esse outro policial aí, logicamente que não deu tempo, né? Um foi à noite, o outro foi de dia, tal, então não deu tempo. Mas também tem que homenagear todos os policiais aí que estão trabalhando, né? Bom, boa tarde, Filete, Cassione, a você, telespectador. Eu concordo plenamente com o Cassione, porque se isso acontece num país desenvolvido, especialmente nos Estados Unidos, esse cara é condecorado especialmente nesse caso, né? Ou defendendo a família, ou defendendo a sociedade, porque tinha muita gente ali. E depois ia ficar todo mundo chorando, não, porque matou a menininha, coitadinha, mas o bandido estaria ali, né? Nesse caso, a pessoa que tinha que perder, a perder é ele mesmo. Quer dizer, morreu, a sociedade foi, vamos dizer, libertada desse risco, assim como o do policial no supermercado ali. Então, eu acho que tem que ser condecorado, sim. Eu acho que o Márcio França fez muito bem. Eu vi críticas à postura dele, não só a eleitoreira, mas que a PM não defende esse tipo de coisa, que é um estímulo ao policial matar e tal. Eu não vejo dessa forma. Como o Cassione bem chamou a atenção, foi legítima defesa mesmo, né? Porque, afinal, cada um estava naquele local, independentemente de qualquer situação. E como policial, que também, eu não sabia desse detalhe, mas o Cassione acabou dizendo, quem é policial o tempo todo. Claro. Né? Fardado ou não, a serviço naquele momento ou não, eu acho que ele defendeu a sociedade. Como você é médico o tempo todo. Você não pode, porque estava numa viagem de férias, dentro de um avião, passa um passageiro mal, você vai dizer, não, eu estou viajando de férias, eu não sou médico agora. Não existe isso. Não existe. Tanto que às vezes acontece a questão de alguém passar mal no avião. Quantas vezes? Ele chama o médico, enfermeira, veterinário, vai tudo ajudar lá a pessoa, porque você não pode Provavelmente o próprio Clemente já deve ter passado por isso. Aconteceu comigo muitas vezes já. Então. Você está, por exemplo, numa igreja, uma senhora de mais idade, está muito calor, passa mal, você... É até instintivo, né? Você corre ali para ver. E então... aí se tá muita pessoa no abafa, você já pede para sair e tal, aquela coisa toda, normal, medicina, né? Bom, Cassione, também tivemos aqui E a atitude do Márcio foi correta, ou Cassione? Tem que condecorar a pessoa que defende a sociedade, mesmo no seu momento de folga? Eu acho que tem que condecorar as pessoas que fazem esse ato de bravura, como tem que condecorar os bombeiros que ficaram dias e noites trabalhando nos escombros do prédio que desabou lá em São Paulo
e como tem que amparar as famílias dos policiais mortos, que morrem e são feridos a toda hora. Então, a atitude da condecoração é um ato justo, mas que não pode ficar isolado. Você tem que condecorar os policiais que trabalham bem, punir os que não trabalham bem, que são minoria, mas tem também que cuidar e amparar das vítimas, não apenas os que morreram porque morreram, policiais, mas das famílias que ficam desamparadas. Então, essa atitude do Márcio não pode ser isolada. Ele fez bem, na minha opinião, e deu um exemplo de quebrar o politicamente correto. Porque se fosse o Alckmin, não condecorava, porque é patrulhado por aqueles politicamente corretos que dizem, não, os direitos humanos, isso e aquilo. Mas o Márcio quebrou o paradigma anterior. Mas não pode ficar só nisso. Tem que, por coerência, manter uma atitude de estímulo ao policial e à família do policial que sofrem a violência e estão no lado oposto ao desses dois de agora, que são as vítimas que morrem enquanto os bandidos, esses cidadãos prestantes que andam aí assaltando os outros, fogem, desaparecem e não são nem encontrados. Estamos sendo transmitidos agora pelo Canal 11 para toda a Baixada Santista, pelo Canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou se você preferir, ou estiver fora de Santos, como a dona Norma no Rio de Janeiro, a dona Jacirema em Jaboticabal, que moraram em Santos, estão em outros locais, mas se interessam pela cidade, pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa vai passar a reprise às 11 horas da noite e também às 1 hora da manhã. E também, se você quiser passar perguntas para o Cassione, perguntas para o Dr. Clemente, é só você passar o WhatsApp, 13 para quem for fora de Santos, né? 99711 5545. 13 99711 5545. E para você também que prefere fazer a sua por via telefone, né? É o 13 21 38 4677. Lembrando que passou agora a Gisele, a Amanda, o Reale, a Vitória e a Thaís, né? Passaram agora que tem promoção no dia 25/5, a partir das 22 horas, na Capital Disco. A promoção para concorrer a 2 pares de ingressos do show de lançamento do DVD acústico da Banda Aliados. A Banda Aliados. Meu filho entrevistou o vocal aqui no programa dele, aí, sábado às 6h30. Não, sábado às 6h30 e domingo às 10 da manhã. Então a Banda Aliados. 2 pessoas serão contempladas, mas não pelo WhatsApp. Você tem que ligar agora para o 21 38 4677. 21 38 4677. Você liga e você deixa o seu nome, endereço, telefone para concorrer ao show da Banda Aliados na Capital Disco. Capital Disco, Avenida Francisco Licério, 206 em Santos, né? As pessoas serão contempladas, ou seja, a pessoa ganha o ingresso, leva um acompanhante, namorada, filho, neto, enfim. E além disso, você vai tirar uma foto no camarim com a banda, a promoção da doação e reação aqui da TV Com. Então, essa promoção é da rádio do Vitor Duarte, RVD, e também do programa Ação e Reação. Então liga aí 21 38 4677, deixa sua pergunta para o Cassione Clemente e fala também que quer ganhar um show da Banda Aliados na formação do DVD acústico no dia 25. Nós vamos sortear no dia 24, tá, pessoal? Bom, Clemente, muita gente reclamando aqui do excesso de moradores de rua da Baixada Santista. Esse é um problema que a gente já discutiu e tal, mas a dona Norma falou, pô, vai o Clemente lá, o Cassione, vê a opinião deles, porque você fala que tem que juntar a universidade com Rotary, Lions, prefeitura, bombeiro, entidades civis, mas as pessoas não se juntam e tal, e como é que nós vamos resolver? Porque cada vez, ela mora no Gonzaga, né? Cada vez, estava saindo da Rádio Globo hoje de manhã cedo, e ela me abordou na rua, falou, cada vez tem mais gente na rua, tal, como é que nós vamos resolver isso? Eu falei, a situação socioeconômica do país, né? Muita gente desempregado e tal. Mas nós vamos ficar sempre de desculpinha? Eu falei, vou perguntar para o Clemente, para o Cassione hoje, ela é telespectadora assídua aqui, a dona Norma, para a gente resolver esse problema, para a gente ter ideias, né? Nós discutimos isso, viu, dona Norma? Inclusive no programa passado, né, nós falamos sobre isso. Certamente eu e o Cassione defendemos uma interferência do governo municipal, que na verdade nunca houve. Falamos inclusive de um projeto da cidade de Marília que preparava esse pessoal. Eu sou totalmente favorável
E é gozado porque eu fui para Cubatão ontem, por exemplo, e muito moleque, menores de idade ali, jogando aquelas bolinhas, né? Jogando aquelas bolinhas. Nossa, tinha um monte. Ninguém olha, quer dizer, tem um estatuto da criança e do adolescente que todo mundo critica quando ele é ferido. E até com certa razão. Mas também ninguém faz nada para mudar essa atitude. Então, nenhum movimento social ou o governo municipal não faz absolutamente nada. E pior que muita gente, eu acho que engana essas crianças, que o que elas estão fazendo é alguma coisa importante. Porque o Cassiano conhece muito bem, você vai para uma França ou mesmo Espanha, por exemplo, Barcelona, as pessoas que fazem isso num semáforo ou em algum lugar público são realmente artistas. São cada coisa que você vê. O cara tem carteira de artista, o cara é bom, né? O cara faz chover ali. Então você fica até com vontade realmente de premiar essas pessoas, né? Agora aquelas bolinhas ali e todo mundo faz a mesma coisa sempre. Não tem nenhuma coisa espetacular para que alguém pudesse ajudar até, né? E por outro lado, o setor público, no caso a prefeitura, realmente ela parece que ignora. E quanto mais a gente fala aqui, parece que mais ignora ainda essa situação. Bom, Cassiano pode comentar. Outro dia, antes do Cassiano, eu vi uma menina fazendo lelê, a menina fazia tão bem lelê que eu chamei ela lá, eu parei o carro e falei, pô, sabe jogar futebol? Eu vou te levar pro Santos, que o feminino assim não é tão forte, pensei, não é tão forte e tal. Ah, mas você é empresário? Eu falei, eu sou empresário de... Todo mundo é empresário, mas não sou empresário de futebol, não. Eu vou te levar, não quero comissão nenhuma. Se você ganhar 5, 10 mil lá, fica pra você e tal. E ela pegou meu telefone e ficou de ligar, né? Porque de repente, né, pô, ela tá fazendo lelê na rua, tem domínio. De repente ela sabe tocar uma bolinha, a gente leva. Essa menina eu conheço ela. Então. Ela pega qualquer coisa, pequenininha, é uma bolinha impressionante o controle que essa menina tem. Mas é a única aqui que salva. Não, então, sim, mas assim, eu falei, pô, de repente ela sabe jogar bola, sabe um passe e tal, pega alguém para orientar, de repente ela pode ser uma boa jogadora no futuro, né? Então a gente tira da rua. Cassione, a questão dos moradores de rua, para a dona Norma aí, ela que é fã do Vicente Cassione. A dona Norma é uma pessoa que é atuante. A pessoa atuante é essa, que se manifesta, que sugere, que critica. Agora, há pessoas que não são nem atuantes e muito menos solidárias com coisa nenhuma. São pessoas que só pensam nelas. Há vizinhos que não querem saber das agonias do vizinho do lado, ou do vizinho de cima, ou do vizinho de baixo. Há pessoas que acham que vivem isoladas no mundo, até o momento em que precisam de ajuda, e aí pedem ajuda e provavelmente vão encontrar pessoas iguais a elas, que não ajudam ninguém. O que eu quero destacar nessa história dessas crianças de rua é que você tem um primeiro estágio em que aquelas crianças que têm uma habilidade indiscutível para aprender, elas não entraram para serem aviões do tráfico, elas não entraram para assaltar e matar aos 13, 14, 15 anos de idade. Elas estão, por enquanto, na rua, tentando, aprenderam a fazer aqueles malabarismos, tentando ganhar um dinheiro que, evidentemente, não é o do crime, o caminho do crime. Ora, por que o poder público, sabendo que a habilidade dessas crianças é notável, sabendo que a criança aprende fácil as coisas, por que o poder público não recolhe essas crianças e abre, aí sim, instituindo com empresários, com pessoas que queiram colaborar, por exemplo, uma orquestra sinfônica infantil, uma orquestra juvenil, como você vê em vários lugares. E nisso, por incrível que pareça, o Rio de Janeiro está na frente, porque se lá existem muitas crianças que enveredaram pelo caminho do crime, por outro lado, há muitas crianças que foram salvas, resgatadas da possibilidade de se desviarem e hoje foram
recuperadas para a vida pela música. Então, a música, a arte, o esporte são caminhos que podem ser usados para se ocupar crianças e adolescentes que têm habilidade, que têm capacidade de aprendizado e que se entusiasmam por aquilo. Eu vi depoimentos de crianças hoje que tocam violino, que tocam instrumentos de sopro, de cordas, de sopro, que foram resgatadas para essas instituições que, na verdade, custam muito mais barato para a sociedade do que manter uma casa... Fundação Casa. De recolhimento de menores infratores. Que gasta uma fortuna e não recupera Uma ninguém. fortuna. Então, mas quem é que tem imaginação? Quem é que tem criatividade? Quem é que tem boa vontade? Quem é que tem idealismo? Não é só ter a ideia, porque já não tem nem ideia. Que quem não pensa direito não tem ideia. Mas quem é que tem o idealismo, que é a sublimação da ideia, é levar uma ideia adiante. Quem é que tem isso nessas prefeituras da vida que andam por aí? Quem é que está preocupado com isso? E o Clemente disse uma coisa certa. Parece que existe uma vingança proposital. A gente fala aqui, a gente faz a crítica aqui, mostrando onde estão as feridas, e parece que aqueles que estão lá, eleitos ou pendurados nos cargos da prefeitura, resolvem dizer, já que eles estão falando e estão criticando, vamos deixar piorar. Parece que é de propósito mesmo. A gente fala aqui, mostra onde é que estão setores carentes de providências administrativas e parece que a ordem que vem depois de cima, de alguém que faça lá o papel de prefeito, que a gente nunca sabe direito quem é o prefeito, diz assim, olha, o Clemente e o Cassione falaram hoje que tem uma coisa errada lá, tem uma Cracolândia em tal lugar, no centro histórico tem um abandono, tem uma coisa assim, tem assada. Eles falam, deixa como está, que é para piorar. Vamos nos vingar deles que falam mal de nós. Nós não falamos mal dos administradores sem motivo. Nós elogiamos o administrador. Faça o bem o administrador, que nós falaremos bem. Mas como eles só fazem mal como regra, nós acabamos falando mal. Isto é, nós fazemos a crítica. Boas atitudes, boa crítica, favorável. Más atitudes, omissões, crítica desfavorável. E eles se vingam, mostrando que além de incompetentes e além de incapazes, são medíocres e mesquinhos na sua maneira de ser. Clemente, semana tivemos uma notícia, semana passada, que deixou todo mundo meio, triste. O professor Arturo Parada Próstata, prefeito de Mongaguá, pela 5ª vez, foi surpreendido com mais de 5 milhões em casa, Ou seja, quase 3% do orçamento de Mongaguá, que é o orçamento menor das 9 cidades da Baixada Santista, O professor Arthur, falou que vai explicar porque é o dinheiro, e a Prefeitura de Cubatão, não essa gestão agora, a gestão e a Prefeitura de Peruíbe também com a Ana Preto, com a professora Márcia Rosa, também estão suspeitas, segundo a Polícia Federal, por gravações, por escutas e tal. Mas 5 milhões e 300 em casa? Isso é complexo, A gente pode estabelecer uma analogia ou um paralelo com o que aconteceu com o Guedel lá, Gedel, proporcionalmente ao orçamento do Rio, sim, é menor. 51 milhões. Mas aqui, ele está no Rio de Janeiro. Sim. Você vê que... É como você roubar 1 milhão no Real Madrid e roubar 1 milhão no Jabaquara. Não, ele não estava no Rio de Janeiro, estava no Ministério. No Ministério, mas roda mais dinheiro, Roda mais dinheiro que numa prefeitura de... sem dúvida, muito, Ou seja, muito talvez mais. seja proporcional a 3% do Ministério, que é a mesma coisa que foi supostamente pego em Mongaguá, O fato é que se ele se encontra lá 30 mil, 50 mil, talvez... Você pode vender uma vendi, moto, um carro, sei lá, O cara pagou em dinheiro. Alguma coisa. Agora, 5 milhões, eu acho que é impossível você justificar que está em casa. Até porque
você tem um risco de manter esse dinheiro em casa. Quer dizer, a lógica seria você estar num banco aplicando esse dinheiro, aliás, pedindo até uma consultoria para ver onde se aplica melhor esse dinheiro, né? Eu acho que realmente fica, não é nem difícil, fica impossível, impraticável você fazer esse tipo de coisa. E como político... Até para o empresário, por exemplo, você na Multimagem, por exemplo, as pessoas hoje é cartão, plano de saúde, tu achar 5 milhões na tua casa assim, sem ter uma justificativa, é complicado, né? Não consegue. Não consegue se explicar, né? Não consegue. E eu vejo assim, o político já está, de certa forma, mal avaliado pelo brasileiro. Você vê irregularidade num monte de cidades. Então, assim, é mais um motivo ainda para você achar que a coisa não está correta, né? Agora o Arthur, ele deve estar a essa altura dizendo assim, mas só eu? Tudo eu? Bom, então o Lula só vai dou falar batida isso. em Mongaguá? Porque a verdade é a seguinte, ninguém para pensar. Você já viu o padrão de vida de pessoas que exerceram cargo de prefeitura nas cidades do Brasil, mas na Baixada, inclusive? O padrão de vida, como o salário de prefeito, como o salário de vereador, como o salário de funcionário de uma prefeitura, ele tem uma capacidade de multiplicação que é uma coisa impressionante. Não é todo mundo, porque tem gente que entra pobre na política, entra pobre nos cargos, pobre que eu digo, entra em condições normais e sai com aquilo que entrou. O que você não pode entender é como é que determinadas pessoas que a vida inteira ganharam um salário do poder público conseguem fazer frente às despesas pessoais, da sua família, etc., e multiplicar a coisa adquirindo um patrimônio incrível, seja do ponto de vista de móveis e imóveis, dinheiro e contas, um padrão de vida absolutamente incompatível com aquele salário. Então o Arthur, a essa altura, deve estar dizendo, tudo eu? Só eu? Pô, não é justo. Né? Ele deu a versão de que 200 mil dólares era uma herança do pai. Eu nunca vi ninguém deixar uma herança em nota de dólar, dinheiro vivo. Mas, no caso, ele disse dólar que dá até para ele explicar, né? Agora, e o resto, ele disse... 200 mil dólares daria 720 mil. Ele pode falar que por todo ano ele comprava 10 mil dólares e tal, aí dá para enrolar, né? Eu acho que, agora, e os 5 milhões? Não, ele disse que é caixa 2 de campanha. Porque o grande problema... Mas a caixa 2 de campanha você tem que declarar e devolver o dinheiro para o fundo partidário, não é isso, Cassiano? Pois é, isto é o que diz a lei. E o raciocínio normal de quem recebe as doações de campanha é a seguinte: eu recebi esse dinheiro. Esse dinheiro foi dado espontaneamente. Ninguém me deu esse dinheiro porque eu assaltei a mão armada. Se eu der para o partido, as pessoas vão comer o dinheiro que eu dei para o partido. Então fica comigo. Este é o raciocínio. Não é? Eu me lembro de uma campanha, uma das campanhas que eu fiz, que ficou um débito a pagar de 76 mil reais. O partido não pagou, Cassiano? Que partido pagou? Que eu tive que tirar do meu bolso. Mas para devolver eles queriam, Agora, né? tem gente que eu digo, mas não é o problema do dinheiro de campanha só. Pessoas que entram, são prefeitos 2 mandatos e depois estão feitos para o resto da vida. É diferente. Salário mágico, multiplicador. Não, é diferente. Você pega, por exemplo, tem alguns políticos que realmente são ricos já, né? Já são ricos ou são profissionais muito bem-sucedidos, têm dinheiro. O Maluf, ele teve muitas coisas que ele fez certas e erradas, mas ele era de família rica, o pai dele era de serraria e tal. Ele chegava para estudar na Politécnica, ele é de motorista. Isso, sei lá. O vice do Lula, lá, o Josué, da Cutem Minas, por exemplo, é riquíssimo. Zé de Alencar. Zé de Alencar. Então, quer dizer, pessoa rica, filho... Mas tem uns que ficaram ricos na política, né? É o que o Cassiano está falando. Não, tem gente que desde moço
nunca teve dinheiro sobrando. Aí entra, é nomeado por um determinado cargo, começa a trabalhar no cargo. Sai daquele cargo, muda o governo, entra pendurado num outro cargo. Sai daquele cargo, muda o governo, vai pendurado no outro. Sempre com um salário pago pelo dinheiro público. De repente, vira milionário. Só se for gênio, né, Cassiano? Como Lulinha. Vai assim, ver né? o patrimônio, os apartamentos em que as pessoas moram, as casas, as fazendas, os automóveis, os iates, etc. Isso no Brasil inteiro. Só se for gênio, como o Lula falou que o filho dele é gênio, né? Eu não consigo entender, né? Eu acho que é o seguinte, você tem que fazer política com foco no bem social. Se você tem dinheiro ou não, aí é outro caso. Mas eu acho que teria que ser o foco desse sentido. E mais, viu, Cassiano, eu penso o seguinte, o cargo que a pessoa ocupa, ele dá tanto prestígio que ele pode fazer negócios fora, né? Sem desviar dinheiro público. É evidente, mas é uma coisa lógica. Sim, ele vai conhecer muita gente, não é Sim, isso? você pega, por exemplo... Amplia o leque de relacionamento. Amplia. Você pega qualquer político americano, por exemplo, que terminou, um presidente, por exemplo, ele vai continuar dando palestras depois, pro resto da vida, com salários... ou com prolabores altíssimos. $200 mil por palestra. Ou até fora, aqui no Brasil mesmo. O Márcio Tomás Bastos, por exemplo, já era um advogado famoso, tudo. Como ministro da Justiça, ficou mais famoso ainda e cobrava, para começar, R$500 mil. Para conversar com ele era R$500 mil. Quer dizer, Ou seja, depois para autorizar o porteiro no estacionamento deixar o camarada subir. Ou seja... Está certo ele, é procurado, é valorizado, paga quem quer ou quem pode. Né? Isso aí. O profissional cobra o que ele quiser. Agora, isso que o Clemente falou é certíssimo. A pessoa que trabalhou, a pessoa que amealhou recursos, uma pessoa que tem posses, pode entrar na política, que já entrou tendo ganho licitamente no exercício da sua profissão. Agora, o sujeito entra na política com uma mão atrás e outra na frente, tá certo? E depois ficar rico com salário, simplesmente não é possível, não dá. Com salário não dá. Eu vejo mais dois exemplos, assim, fácil de explicar. O Henrique Meirelles é um deles, né? O cara foi presidente do Bank Boston, né? Então, certamente, pelo prestígio do cargo, ele já ocupou, vamos dizer, presidência do Conselho Deliberativo de várias grandes empresas. Ou Armínio Fraga, por exemplo, que foi presidente do Banco Central e depois que saiu montou o seu próprio banco. Quer dizer, usou o prestígio que a política lhe deu, mas sem desviar dinheiro público, ou seja, é possível, sim. Né? Sim. Nós vamos a um breve intervalo, muitas perguntas chegando, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Muito obrigado. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta à nossa reação, hoje segunda-feira, dia continental do seguro e do segurador. E também hoje com Cassione e Dr. Clemente, aqui Dr. Cassione e Dr. Clemente, muitas perguntas chegando, né? O Vanir Mateu, mandando um abraço para todos aqui. O Vanir que sábado no Espaço Calhar em Praia Grande, um espaço bonito lá, enorme, muito bonito, vai receber o grupo Fundo de Quintal, o grupo mais querido do Brasil. O Vanir Mateu, né? Mandou aqui e tal. E o telefone aí é 997 11 7988. Então, 997 11 é quase igual o nosso aqui. 997 11, aí tira aí o 5545, que esse é o nosso. 7988 é o telefone do Vanir Mateu para Praia Grande, o fundo de quintal no Espaço Calhar, um espaço todo reformado, bonito, só de luminária, de elétrica lá, o cara gastou 300 mil. Coisa do primeiro mundo, parece a coisa de a nível São Paulo mesmo, né? Parabéns para o Vanir Matheus, né? Então, aqui também tem o nosso amigo Anível Amara, que mexe com o seguro, segurada, mandando um abraço. O Fabião, secretário Fabião, mandando um abraço para o Cassione e para o Clemente. Um abração para ele também. Grande abraço. O Adelso da Adelso Imóveis, o Hernani, vem do programa de Santo André, né? E muitas perguntas aqui, Cassione. Muitas perguntas aqui. A Marisa... Meu Deus do céu, aí vocês vão me derrubar, hein? Mas essa pergunta eu vou ler da produção que me passaram aqui. O que você acha do prefeito de Santos, Cassione? Ele está tampando os canais de rua
ele está tampando os canais da rua. Doutora Haroldo de Camargo, ele só piorou. Ele trouxe a promotora e quis se mostrar, mas não, a rua está cada vez pior. É a Marisa, mandou para o Cassione aqui, ligou aqui para o telefone da nossa produção aqui. A Marisa está dizendo que está tampando os canais da doutora Haroldo de Camargo e que está piorando, segundo ela. O que eu acho do prefeito de Santos, primeiro, saber quem é o prefeito de Santos. Eu tenho tido essa dúvida. Em segundo lugar, eu acho que ele foi uma decepção. Eu tinha uma expectativa positiva e foi uma enorme decepção. Só isso que eu vou dizer. Clemente, tem pergunta para você aqui também? Clemente, tem pergunta aqui da Maria Aparecida. Para que serve o exame de elastografia? Pergunta para o Clemente. Maria Aparecida, obrigado, Maria Aparecida, pela pergunta. Elastografia é um exame novo que é feito através ou da ultrassonografia ou através da ressonância magnética, mais frequentemente da ultrassonografia, e que pode ser usado para tireoide, para mama e mais frequentemente para problemas do fígado. Né? Então, a pessoa que tem gordura no fígado, por exemplo, tem esteatose hepática, que é gordura no fígado. E aí pode ser em graus variáveis, né? Desde um grau leve até um grau acentuado. Ou a pessoa que tem um tumor no fígado, ou a pessoa que tem cirrose, por exemplo, esse exame, ele vai quantificar se a pessoa tem cirrose, se ela tem esteatose, e ainda vai dar um número, quanto de gordura tem no fígado dessa pessoa. Até então a gente falava, tem grau 1, grau 2, grau 3, leve, moderado e acentuado. Hoje a gente dá um número. Não é invasivo o exame, né, Clemente? Não é invasivo, é tipo uma ultrassonografia. Mas é uma ultrassom só para aquele exame ou é uma ultrassom que faz tudo e faz... Ele faz especificamente esse tipo de coisa. Então ele vai lá no fígado e avalia tudo. Avalia. Então, por que é importante? Ele dá um número, né? F1, F2, F3, F4, mas ele tem uma maneira de quantificar. Se a pessoa depois faz um regime, por exemplo, perde peso, faz uma dieta, vamos dizer, personalizada para aquele problema, você vai ver se resolveu ou não, porque o número que vai dar no exame seguinte, ele é um número fácil de você comparar. Até então nós não tínhamos essa possibilidade, era uma visão subjetiva, né? Então a elastografia veio para fazer esse diferencial. E ela é muito importante, inclusive, eu vou falar isso porque o Cassione conhece muito bem o sistema da França, e nós não tínhamos um sistema tão eficaz quanto é na França. Então, por exemplo, o cara que tem F1, F2, lá na França, muito provavelmente ele recebe o remédio. Está no início, vamos dizer, o cara vai para a cirrose. Aqui no Brasil, se o cara não tiver no grau F3 ou F4, o governo não libera o remédio. E esse cara vai agravar. Claro. Né? Entendi. Então a elastografia veio ajudar nesse sentido, né? Ou seja, se você detectou uma complicação dessa pessoa, uma hepatite, uma cirrose, tem que tratar logo de cara, porque esse cara vai agravar e vai dar muito mais problema, muito mais gasto hospitalar e futuro do que dando a medicação para as pessoas. Mas não é isso, infelizmente, o que vinha acontecendo no Brasil. Temos aqui várias perguntas. A Dalgisa está falando que gostou da sinceridade do Cassione, que ele falou sobre o prefeito Santos. A Dalgisa gostou da sinceridade, parabenizou o Cassione. Muito obrigado. O Stefan também está vendo aqui, está parabenizando o programa. Agora aqui o Vanir já falamos. O Paulo Alberto Capitão foi citado aqui, falou que não teve novidades na convocação, é isso mesmo. Alisson, Ederson e Cássio. Danilo Jeromel, Alexandro, Marcelo Marquinhos, Miranda, Thiago Silva, Rafinha e Gil. Obrigado, Paulo Alberto. Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Gabriel Jesus, Firmino, Neymar e Douglas Costa. Então agora saiu a convocação da Seleção Brasileira, sem novidades. Achei legal o Jeromel. O Jeromel merecia essa convocação mesmo. Achei que é isso aí. Mais ou menos previsível, né, Cassione? O Tite é absolutamente previsível. Como é previsível, na minha visão, que o Brasil não ganha a Copa. Para mim, é previsível que ele não ganhe a Copa. Esses jogadores todos são talentosos, etc.,
Mas na hora do vamos ver, nós contra a Alemanha, com um time inteiramente reserva, suamos sangue, não é? Então, hoje eu vejo França, Alemanha, Bélgica, Espanha, fora outros podem surpreender, que são forças para chegar. Ninguém pense que o Brasil é favorito como era antigamente. Quando era favorito, suou sangue em todas as Copas. É muito nivelado. 58, né? Suamos sangue, empatamos com a Inglaterra. E contra o país de Gales, ganhamos 1-0, gol do Pelé. E o país de Gales jogava tanto futebol como eu jogo cricket. Isso foi em 58. Em 62, se o juiz não tivesse ajudado no jogo contra a Rússia e depois contra a Espanha, não sei onde teríamos ido. Né? E empatamos ainda com a Checoslováquia, né? Ainda. Mas somos favoritos, somos um dos favoritos. E na Copa de 70, com a grande seleção de 70, nós tivemos problemas em 2 jogos que foram muito difíceis. E pegamos uma Itália arrebentada, cansada, extenuada no último jogo. Então, e quando tínhamos uma seleção favorita, não ganhamos, em 82. É verdade. Então, eu não faço fé nesta seleção brasileira do Tite. Bom, o Antônio Magalhães mandando um abraço para todo mundo aqui. Qual o melhor tratamento para hérnia de disco, Clemente? É complexo, hein? Olha, hérnia de disco, na verdade, esse termo hoje nem está se usando mais, hérnia de disco. A gente usa isso na prática porque fica mais fácil, mas a gente costuma falar hoje em protrusão discal, né? Protrusão quer dizer um abaulamento discal. O disco, por algum motivo, pode ser pela idade, pode ser por trauma, ele se projeta além dos limites da vértebra, que pode ser anteriormente, lateralmente e posteriormente. O grande problema é quando esse disco ele se projeta posteriormente, porque ele acaba comprimindo ou a medula, num nível mais alto, ou raízes nervosas na coluna lombar mais baixa, e isso provoca muita dor, né? Essa dor vai depender do nível em que há essa compressão. Ela pode ir desde a coxa até o dedãozinho do pé. Então, esse é o problema das hérnias discais. Mas a tendência moderna é tratar clinicamente, não cirurgicamente. Alguns casos que não se resolve clinicamente, evidentemente, pode ir para a cirurgia. Mas a grande maioria hoje trata isso clinicamente. E é muito gozado porque tem um cirurgião famoso em Jundiaí, Cassione e Filete, que ele, lógico, na fase aguda ele trata com anti-inflamatório, claro, repouso num certo momento, manda fazer hidroterapia, ou pilates, alongamento, fortalecimento da musculatura, mas ele dá um antidepressivo. E realmente há uma relação muito importante. Essas pessoas melhoram. E o cara é cirurgião. Ou seja, passou da época da cirurgia para uma época clínica, de tratamento clínico, com os resultados muito bons. Tem que avaliar, né? Se vai fazer Avaliar. Mas a cirurgia hoje é a última etapa. Tem tratamento fisioterápico, pilates, tratamento clínico. Até porque a cirurgia, se eu não estou dizendo bobagem, a cirurgia é uma cirurgia de risco ainda hoje, em determinados casos. Não é isso? Tem um trabalho americano, inclusive, deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Eles verificaram, do grupo de estudo, só 30% melhorava com a cirurgia. 30% melhorava, 30% piorava e 40% ficava igual. Ou seja, você tinha 70 contra, só 30 a favor. Por isso que a tendência hoje está sendo muito mais pelo tratamento clínico. Eu tive uma aluna na faculdade de Direito que foi operar, estava normal, andava, tudo. Ficou paraplégica dos membros inferiores depois da cirurgia. Então é o que eu digo. Tem risco, né? Uma sistema nervoso central, né? Cérebro, cerebelo, tálamo, bulbo e medula, né? Complicado. Qualquer cirurgia que você intervém, né? Professor Cassione, o Flávio também quer me complicar aqui. Já fizeram pergunta do prefeito.
Professora Cassione, faça uma dobrada com Clemente, deputado federal e estadual. Teremos 2 bons candidatos. Clemente, vamos fazer uma dobrada. Olha aqui, ó. Olha o que ele fala. Dobramos. E depois, em 2020, vocês colocam o Filete para vereador. A bancada de azul. Não, eu quis fazer a dobrada, o Filete não acompanhou. Vamos fazer o Filete, ó. Vamos a dobrada aqui, ó. É você e o Clemente, Como é o nome do nosso amigo? É o Flávio do Imbaré. Flávio, desculpe a brincadeira, mas em determinados momentos a gente tem que se contrair um pouco. Chegou um senhor outro dia para mim, que é o senhor Clemente, na rua, perto de uma feira, falou: você é candidato a vereador? Eu falei: pô, mas vereador? Pô, falta tanto tempo. Não, porque eu vejo você aparecendo. Não, mas eu sempre apareci um pouquinho, nunca fui para vereador. Né? Não, mas eu estou vendo, se eu for candidato, eu estou pagando meus impostos em dia, estou pagando uma DARF aqui de 3.800 de imposto de renda, além de tudo que eu paguei, é um direito, mas eu não sou candidato, não. Nem pré-candidato. Aí falou: não, se fosse, tal, aquele dia. Mas ele veio meio até um pouco agressivo, né? Achando que eu estava vendendo minha imagem. Eu nunca fui candidato de nada, né? Entendeu? Mas, enfim, é um direito de todo mundo, né? É um direito, né, Cassione? Eu acho que quem disputa a eleição tem que ser respeitado, seja quem seja, que tenha coragem de pôr a cara para bater. Porque quando você disputa uma eleição, a primeira coisa que acontece é que todos aqueles que não gostam de você começam a falar mal, mais mal do que já falam normalmente. Você estava esquecido, passa a ser vitrine. Passa a ser vitrine. Então, isso já é uma coisa que precisa ter coragem de ir buscar votos e se expor. Então, isso é uma coisa importante. Até mesmo aqueles que não são honestos e que não são bem intencionados, eles vão, põem a cara, e tem gente que vota e se eles são eleitos, a culpa não é deles. Sim. A culpa é de quem os elege, não é? O Henrique da Ponta da Praia, Clemente, muitas participações hoje. O senador Aloysio Nunes falou do regime militar, metendo pau. Ele está meio nervosinho ultimamente, na minha opinião. Ele não foi motorista do Marighella no assalto ao banco e teve a passagem com o assalto ao banco? Então está falando que o Aloysio Nunes meteu o pau naquela questão dos militares, do Figueiredo passar por gás, o que andaram aí, uma suspeita, que andaram a mandar matar as pessoas. Mas eu acho o mais incrível de tudo, não é nem questionar se os militares foram importantes ou não, se fizeram alguma coisa, vamos dizer, inconstitucional ou não, fora da lei ou não, mas é que é os Estados Unidos que tem informação. A informação não existe no Brasil. É impressionante, porque agora estão pedindo, tem vários... Mas a matriz é que tem informação sobre a filial. Primeiro é isso. Segundo, a CIA é confiável até certo ponto. A gente tem que ver que a CIA já aprontou muitas. Terceiro, o momento em que veio essa versão. Tanto tempo tinham para dizer isso, vieram dizer agora, bem agora, e exatamente atingindo o Geisel e o Figueiredo, quando temos aí um militar disputando a eleição. É o Bolsonaro. Então, você fica sempre pensando que as coisas são coincidências até certo ponto. O que eu vejo isso aí. Agora está hoje no jornal e também na UOL, vários, vamos dizer, direitos humanos pedindo novas informações para os Estados Unidos para dizer o que aconteceu no Brasil. Exatamente. Puxa, o negócio é brincadeira isso aí. Olha lá, o Paulo Alberto está passando agora a correta, aquela era a pegadinha do Faustão. Pô, Paulo, o que há? Alisson, Cássio, Ederson, Danilo, Felipe Luiz, Marcelo e Fagner. O Fagner tinha que ir, pô. Entendeu? É do time da Marginal lá de São Paulo, tem que ir, pô. Jeromel, Marquinhos, Thiago Silva, Miranda, Fred, Fernandinho, Paulinho, William, Felipe Coutinho, Renato Augusto, Casemiro, Firmino, Tyson, Neymar, Gabriel Jesus e Douglas Costa. Então, o Fagner vai para a Copa sim. Também achei estranho não convocar o Fagner, mas me passaram aqui, né? O Stefan está gostando da gravata, parabenizando o programa. E tem a participação aqui do meu amigo Gilmar. Gilmar está falando que a lei de desarmamento foi benefício dos marginais, pois o cidadão de bem cumpre. E sabemos que facilita a vida dos bandidos, como o Cassione falou. Não tem como reverter essa lei, Clemente ou Cassione, pois evitaria muitas abordagens. O programa está muito bom, o Cassione, como sempre, falando muitas verdades. Muito obrigado. Como é o nome dele? É o Gilmar Moleiro
Moleiro, foi seu aluno, pô. Gilmar Moleiro Januzzi. Ah, sim. Um abraço, Gilmar, muito obrigado. Bom, temos que acabar. A Celina também está mandando um abraço aqui, muita gente participando, o Passarinho, o Paulo Eduardo Costa, mandando um abraço para o Cassione e para o Clemente, o Fabiano, secretário da Algis, a Ana da Academia, todo mundo parabenizando. Queria agradecer ao Clemente, ao Cassione e você. A reprise 11 horas ou 1 hora da manhã. Fiquei com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.